Boa tarde, dando continuidade aí ao conteúdo de imunologia clínica. Hoje vou explicar para vocês sobre os tipos de amostras utilizadas em imunoensaios. Então, primeiramente aí vou estar falando um pouco sobre como é que é o preparo e as instruções que deve ser feita para o paciente quando vai fazer um teste imunológico. Primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é o jejum. É recomendado aí um jejum de 8 horas, pensando mais na questão dos ensaios automatizados nos testes imunológicos, porque amostras contendo quilomicrons, né, com triglicérides alto, contendo fibrina, algumas partículas podem interferir na fase sólida. Aquela fase sólida lá que eu expliquei para vocês quando eu falei de ELISA, quimiluminescência. Então, isso daí pode até impedir a pipetagem automática. Como nos equipamentos os volumes são mínimos, as agulhas também e as sondas elas são muito finas, então se tiver gordura ali ou um coágulo de fibrina, alguma partícula ali, pode acabar entupindo essas agulhas. Então é interessante pensar de fazer o jejum, mas em relacionado a essa questão dos equipamentos, né, dos ensaios automatizados. Se for os exames, né, se for um exame apenas para pesquisa de anticorpos e a metodologia aplicada for do tipo de ELISA, imunofluorescência ou quimiluminescência, um jejum de 4 horas aí já é suficiente. Então, o ideal vai fazer teste imunológico, faz um jejum de pelo menos 4 horas. Mas como não é feito raramente, né, o paciente vai chegar com um pedido só com testes imunológicos, ele acaba chegando com um pedido também que tem exames lá bioquímicos, acaba que ele vai ter que fazer um jejum de 8 horas. Mas se fosse só imunológico, um jejum de 4 horas já era suficiente. Outra coisa também, que isso serve para todos, beber água não invalida o jejum. Então, pode ficar de jejum, mas é para ficar de jejum de comida, mas não pode deixar de beber água, pode beber água tranquilo. Não pode fazer ingestão de álcool, então tem que ser evitada. O fumo também tem que ser evitado, preferencialmente acompanhando o jejum. Então, se é um jejum de 4 horas, fica sem fumar durante 4 horas. Em relação à questão da gravidez, é importante, né, perguntar, anotar aí a informação sobre a gravidez ou a possibilidade dela. No caso, a data da última menstruação e, se for o caso, também da semana gestacional. Por que isso? Porque é fisiológico na gestante, a gente já observa um aumento de HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, já é normal, tanto que a presença desse hormônio é que vai ser indicativo de gravidez. Já é esperado também ter um aumento do lactogênio placentário, fisiologicamente, da presença da placenta. Fisiologicamente, a gestante pode acontecer de ter um aumento do cortisol e aumento dos hormônios tiroidianos. Não é patológico, pode ser até que ela tenha uma doença que faz alterar isso aqui. Mas uma gestante que não tem uma doença que altera cortisol e hormônio tiroidiano pode ter esses dois hormônios alterados em função da gestação. Outra coisa também é relacionada à detecção de anticorpos, né, quando na gestante. Pode haver aí algumas interações inespecíficas em maior frequência em gestantes, então a gente pode observar aí alterações hormonais, proteicas e hemodinâmicas representadas no soro da gestante, que podem ser responsáveis por resultados falsos positivos nos imunoensaios. Então, de certa forma, é importante estar informando a presença aí da gravidez. Uma outra coisa que pode alterar nos exames imunológicos são os exercícios. Exercício principalmente extenuante, aquele exercício intenso. Não é aquela pessoa que já está acostumada a fazer aquele tipo de exercício, porque o corpo dela já está acostumado, já está preparado para aquilo ali. Mas evitar aí os exercícios
extenuantes, né, antes de fazer o exame. Por quê? Porque esses exercícios intensos geram uma perda de água através do suor e pode alterar a concentração de alguns hormônios. Então, pode aumentar aí glucagon, cortisol, ACTH e pode diminuir a insulina. Então, mas exames sorológicos, imunológicos, no caso, os hormônios, como eu já falei anteriormente, né, entra dentro da sorologia também. Então, a coleta de sangue ela deve ser feita aí após 30 minutos de repouso já no laboratório. Em relação à idade, no grupo de idoso, a gente pode observar aí mais frequentemente gamopatias e ativação policlonal de linfócitos B. São pacientes que acabam sendo imunocomprometidos, o sistema imunológico não é da mesma forma, e aí pode ter produção de vários tipos de anticorpos e ter essas alterações. Então, pacientes que têm aí, porque ativa bastante os linfócitos B, tem uma ativação e aí pode acabar havendo uma produção excessiva de anticorpos. Pacientes com doenças autoimunes, né, que tenham um aumento da produção de anticorpos aí, hipergamoglobulinemia, que é um aumento dos anticorpos, pode levar uma maior frequência de resultados falsos positivos quando se pesquisar anticorpo, porque pode ter uma reação cruzada. O paciente está com uma doença, produz muito anticorpo, e esse anticorpo pode positivar um outro tipo de exame, por causa de reação cruzada. Indivíduos idosos também podem ter deficiência na produção de anticorpos, do mesmo jeito que tem doenças que vai ativar a produção desses anticorpos. Os indivíduos também idosos, eles podem, né, não estão com o sistema imunológico muito bacana, produz menos anticorpos e aí, quando a gente vai pesquisar aquele anticorpo no paciente, a gente acaba não encontrando. Pode dar resultado falso negativo. Então, pode acontecer. Então, a idade é importante, é uma das coisas que a gente pergunta lá na hora, pede a identificação do paciente, então, você vai saber se é idoso ou não. Em relação à coleta de sangue, qual tipo de tubo que a gente vai utilizar para fazer os testes sorológicos? No caso, eu só para ilustrar aqui, mostrando quais são os tipos de tubos que a gente tem, que a gente mais utiliza na rotina, né? Se for para coletar aí, né, sangue ou plasma, tem os tubos com anticoagulante, o EDTA é o tubo de tampa roxa, é o tubo que contém EDTA, o tubo de tampa azul, ele é o tubo que contém citrato. O EDTA é muito utilizado para fazer hemograma, para fazer tipagem sanguínea também. O tubo de citrato é muito utilizado para exame de coagulação, TAP e TTPA. O de heparina da tampa verde, muito utilizado para gasometria. Mas no caso da imunologia, o que a gente mais usa como para testes imunológicos é o soro, que tem esse tubo de tampa vermelha com ativador da coagulação e tem o tubo de tampa amarela com ativador da coagulação e o gel separador do coágulo e soro. Os dois não têm anticoagulante, são tubos secos, mas porque nesse amarelo aqui vai ter um gelzinho que ajuda na hora da separação. Ele é ótimo porque na hora que você coleta o sangue e aí na hora que vai centrifugar, a gente centrifuga para separar as células, então tem as hemácias, a camada leucoplaquetária e no caso aqui o soro. Esse gel ele fica justamente entre o soro e as células embaixo, de forma que o soro e as células não se misturam, então ele fica separando aí. No caso do de tampa vermelha, que não tem o gel, se eu mexer no tubo, eu já vou conseguir misturar, né, as células com o soro. Então, o que a gente mais utiliza aqui é soro. Tem alguns interferentes aqui também nos testes imunológicos para os imunoensaios, como tem para bioquímica também, como a hemólise, bilirrubina e os lipídios, né? Principalmente os triglicerídeos e os quilomicros são os mais frequentes. A turvação por gorduras acaba interferindo nos ensaios de imunoprecipitação, aglutinação e na fixação de complemento. E a hemólise intensa pode produzir aí uma autofluorescência de fundo na leitura dos ensaios de imunofluorescência. Então, são os interferentes que a gente pode ver aí nos imunoensaios.
Em relação ao armazenamento das amostras, exceto aí para análises especiais, o soro ou plasma, eles podem ser mantidos em geladeira de 2 a 8 graus por no máximo uma semana. Então, 7 dias aí na geladeira. A partir desse período eu tenho que congelar, mas no sentido assim, deu 7 dias, não fiz a análise o exame ainda desse paciente, aí eu tenho que congelar, porque a partir disso daí já não é confiável o resultado. Então, no caso, a gente não pode, né, não pode estar aí no tubo primário com gel, com as células na porção inferior do tubo. Eu não posso simplesmente usei o gel separador, tá? As células embaixo, o soro em cima. Ah, mas como não mistura, não tem problema. Vou pegar aquele tubo e congelar. Não pode fazer isso, porque o congelamento da hemácia pode levar à hemólise total, né? E aí o recomendado aqui é que, por mais que está com gel separador, tira o soro, faz a separação do soro, passa para um outro tubo e congela esse soro. E aí, nos imunensaios para pesquisa de anticorpos, as amostras de soros elas podem ser congeladas a menos 20 graus. Que passou de uma semana, vou congelar? Então, eu congelo aí a menos 20 graus Celsius. Alíquotas com pequenos volumes devem ser preparadas, evitando assim congelamento e descongelamento sucessivo, porque se for o caso, por exemplo, em reagentes, estou preparando um reagente, se eu vou usar só um pouquinho a cada dia, é interessante que você separe em alíquotas, né, em volumes pequenos, em vários tubos, o que for, porque aí para não ficar congela, descongela, congela, descongela. Se eu coloco um volume grande no recipiente, o que vai acontecer? Aí eu vou e descongelo. Aí uso. Só que eu usei um pouquinho e ainda sobrou. Aí eu vou e congelo novamente. No outro dia, eu tiro do congelador de novo, descongelo, uso. Aí depois eu congelo novamente. Nisso daí vai acabar perdendo a atividade do reagente, por exemplo. Então é interessante dividir em volumes pequenos, que aí você coloca um volume que você vai usar naquele dia, então pega, usa e depois joga fora. Ah, mas sobrou 10 microlitros, joga fora. Amanhã você não vai, esses 10 microlitros não vão te ajudar, não tem problema. As geladeiras e congeladores usados devem manter a umidade interna. Os próprios congeladores hoje em dia, as geladeiras também já fazem isso. Os tubos devem ser mantidos tampados para evitar a contaminação ambiental do operador e também da amostra. Não é aquela coisa assim. Tem muita gente que usa o tubo com gel separador. Ah, o soro tá ali, não mistura. Já deixa o tubo destampado para poder facilitar na hora de pipetar. Aí já pega essa grade, a estante com os tubos e já coloca dentro da geladeira. Aí fica tudo destampado. Não. Tem que fazer o quê? Primeiro, tem que separar, colocar em outro tubo. Colocou em outro tubo, tem que tampar. Vai que durante a madrugada, vai que é um laboratório que não tem gerador. Durante a madrugada, vai cair energia, essa geladeira desliga e aí começa a descongelar. Descongelando, vai caindo água, daqui a pouco aqueles tubos ali que estavam destampados dentro da geladeira, a água ficou tudo em cima deles. Então, ou seja, perdeu todas as amostras, tem que pedir nova amostra, então tem que manter sempre tampado. Em relação, eu falei muito aí de soro, né, para os imunensaios, existem outras amostras, né, outros espécimes, outras amostras biológicas que a gente também podem ser utilizadas nos imunensaios, que eu também posso fazer teste imunológico nesses tipos de amostra biológica. Tem aí a urina, é muito raro, mas pode ser feito também na urina. Tem o líquido cefalorraquidiano, né, o LCR, o LICO, que a gente pode usar na imunologia para pesquisar antígenos bacterianos, virais ou parasitários. Mas também a gente pode usar para pesquisa de anticorpos, né, para investigando aí qualquer infecção que afeta o sistema nervoso central. Um exemplo aí é o VDRL, que a gente pode fazer o VDRL no líquor também. Temos aí o líquido amniótico, faz a coleta do líquido amniótico, que é chamada de amniocentese. Ela pode ser realizada aí após a 16ª semana de gestação, só que ela oferece aí um risco de perda fetal.
Na hora que for fazer a coleta do líquido amniótico, ele não pode estar contaminado com sangue, porque pode invalidar os resultados, por exemplo, aí na hora de fazer a determinação da alfa-fetoproteína por imunoensaio. É muito útil aí para investigar a presença de patógenos, seja microbiológicos, virológicos e moleculares, que podem ser utilizadas essas técnicas aí para pesquisar infecções congênitas. Usa-se mais no líquido amniótico testes moleculares, no caso. Um outro tipo de amostra biológica é o líquido sinovial, que o material pode ser analisado aí por alguns imunoensaios quando é muito frequente as artrites de etiologia autoimune. Então, é comum a pesquisa de proteínas do sistema complemento, outras proteínas de fase aguda, o próprio fator reumatoide e também pesquisa de autoanticorpos antinucleares aí relacionada, por exemplo, à artrite reumatoide. Uma outra amostra são as fezes, que tem disponível aí na rotina laboratorial através do teste de imunocromatografia, que é aquele teste rápido, para fazer pesquisa de rotavírus, de entamoeba histolítica, de Giardia-Lambda. Só que a entamoeba histolítica e Giardia-Lambda é mais comum fazer o parasitológico mesmo, que é até mais barato. O imunológico é menos comum. Para fazer esse teste, a gente também tem que preparar a suspensão de fezes, igual a gente prepara para fazer o parasitológico de fezes, né? Vai ter uma solução aí mais límpida possível. E aí a gente faz até a centrifugação para poder ficar essa solução mais límpida. Um outro tipo de amostra que temos também é a saliva, utilizada mais para determinação de hormônios livres, como cortisol, progesterona, estradiol e testosterona. Apesar da saliva ter, né, imunoglobulinas aí, como a IgA, ainda não é usual a determinação de anticorpos em amostras de saliva, justamente porque já tem a IgA, então já fica, né, pode mascarar alguma coisa aí. Como é que vai ser coletada essa saliva? Não é cuspindo. A gente usa aí um salivete, que é um suave de algodão. O paciente, ele vai mascar esse suave, e na hora que ele masca, ele acaba, né, produzindo mais saliva aí. E aí a gente pega esse suave e vamos colocar num tubo próprio, porque já vem um tubo próprio, e vamos centrifugar. Na hora que centrifuga, a saliva vai sair do suave e vai ficar lá no tubo, e a gente pode usar essa saliva. Então, o paciente, ele não pode escovar dente, não pode usar antisséptico nas 3 horas que antecede a coleta, tem que enxaguar a boca com água, aguarda 10 minutos e depois de 10 minutos que vai fazer essa coleta dessa forma, e o próprio laboratório instrui como é que o paciente vai fazer. E um outro tipo de amostra que a gente também pode fazer teste imunológico é o sêmen, que aí no caso, né, ele vai ser utilizado como antígeno na suspeita de anticorpos anti-espermatozoide. Tem o espermograma, que vai fazer outras avaliações, que não é o caso aqui especificar, mas a gente também pode pegar aí o sêmen para pesquisar se tem anticorpo, né? Talvez o paciente está com uma quantidade reduzida de espermatozoides, porque tem anticorpos contra os espermatozoides. Então, esses espermatozoides, eles podem ser analisados aí por imunofluorescência direta, buscando se possui anticorpos ou proteínas do complemento na sua membrana, porque pode ser que isso que está levando à infertilidade do homem. Então, finalizamos aí a respeito sobre os tipos de amostras utilizadas em imunoensaios. Muito obrigada e até a próxima aula.